boas-vindas a mais uma análise profunda aqui no Braincast. É muito bom estar de volta para mais essa exploração. E é sempre bom lembrar para quem nos ouve que o nosso grande objetivo aqui no programa é investigar os fundamentos mais profundos da tecnologia. Exatamente. A ciência da computação pura e a engenharia de software raiz. Isso. E a missão da nossa exploração de hoje é provar que o SQL está muito longe de ser apenas uma linguagem de consulta. Com certeza. Não é só uma listinha de comandos para memorizar e aplicar no dia a dia. Longe disso. Na verdade, a linguagem SQL é tipo um ponto de encontro absolutamente fascinante entre a matemática discreta e a arquitetura de sistemas distribuídos. É a teoria relacional aplicada na prática. E a engenharia de software também. Total. E para embasar essa discussão técnica pesada, a gente reuniu um material de primeira hoje. Só fontes de peso. Dos guias modernos de arquitetura, né? Exato. Os materiais da AWS e da Monte Carlo. E para coroar a nossa conversa, o White Papers de Engenharia Distribuída. Especificamente o documento fundacional do Google Spanner. Nossa, esse do Spanner vai render. Mas estabelecendo essa base inicial, isso é crucial neste momento da indústria. É estritamente necessário. Para que os profissionais de tecnologia consigam extrair o máximo das ferramentas modernas, precisa entender os princípios. Os princípios arquiteturais e matemáticos que governam tudo isso. Porque o que a pessoa digita ali no teclado, em uma interface de banco de dados, é só a ponta do iceberg. Uma ponta que repousa sobre décadas de teoria computacional, né? Exatamente. A tecnologia da moda, os frameworks, eles mudam a cada semestre. Mas a fundação matemática fica. Ela permanece inabalável. É isso. E o ponto de partida ideal para a gente explorar essa fundação é voltar na origem matemática do modelo relacional. Quando a gente olha para a história e para essas fontes que a gente compilou, fica muito claro que o modelo relacional não nasceu de uma tentativa de otimizar discos rígidos. De jeito nenhum. Foi um movimento muito mais profundo. Antes do Edgar F. Code publicar aquele trabalho seminal dele, entre 1969 e 1970... O armazenamento dependia de modelos em rede ou hierárquicos. Isso. E quem programava precisava escrever códigos que navegavam fisicamente pelos ponteiros do disco. O que era um pesadelo de manutenção. Se a estrutura física mudasse... A aplicação inteira quebrava. Inteira. E o Code resolveu isso recorrendo à matemática pura. Especificamente a lógica de predicados de primeira ordem. E a teoria dos conjuntos. Essa foi a grande virada de chave do trabalho dele. O conceito de independência de dados. Exato. Ao usar a teoria dos conjuntos, ele separou completamente a representação lógica da informação do armazenamento físico dela. E no modelo relacional, esses dados são representados como o que a gente chama de tuplas. Que, matematicamente falando, uma tupla é a representação de uma proposição lógica. Uma proposição que a gente assume ser verdadeira no mundo real. E essas tuplas formam as relações. Que no jargão do dia a dia a gente chama simplesmente de tabelas. Só que, rigorosamente, uma relação é um subconjunto matemático de um produto cartesiano de vários domínios. E lembrando que o produto cartesiano nada mais é do que o conjunto de todas as combinações possíveis de valores. Perfeito. E a literatura acadêmica faz uma distinção muito rica aqui. A divisão é entre a álgebra relacional e o cálculo relacional, certo? Essa mesma. A álgebra relacional fornece o como fazer a coisa. É uma sequência de operações matemáticas estruturadas. Como união, diferença e produto, aplicadas passo a passo para chegar num novo conjunto de dados. Já o cálculo relacional aborda o problema por um ângulo puramente declarativo. Ele foca só no que deve ser recuperado, sem estabelecer a ordem das operações. E a genialidade do cálculo relacional é justamente essa abstração, né? Total, não tem uma receita algorítmica ou um laço de repetição. Tem só a declaração de um estado final. E é essa natureza declarativa que serviu de base absoluta para o desenvolvimento do SQL moderno. Quem escreve um comando select ou join no dia a dia já sabe que está filtrando dados. Instintivamente, a pessoa sabe que está conectando tabelas. Mas o que passa despercebido é que ela está invocando diretamente os operadores clássicos da álgebra ou de Code. O SQL é literalmente a implementação comercial dessa teoria dos conjuntos. A pessoa que programa não dita ao banco como ler o disco.
Ela declara o subconjunto matemático que quer de volta. E como essas operações se traduzem na prática? Olha só, as operações unárias atuam sobre uma única relação. A operação matemática de seleção, representada pela letra grega sigma, Ela atua como um filtro horizontal. ela determina quais tuplas satisfazem uma condição. Já a projeção, representada por π, atua como um filtro vertical. Isolando atributos específicos, as colunas. Em binárias, o join é o rei indiscutível. O famoso join. Matematicamente, um join não otimizado é o resultado de um produto cartesiano completo entre duas relações. Seguido de uma operação de seleção para filtrar as correspondências válidas. O que levanta uma questão de engenharia muito crítica. Porque se um join, na base teórica, é um produto cartesiano, Fazer uma junção entre uma tabela de 1000 registros e uma de 10.000, geraria 10 milhões de linhas temporárias na memória. o gargalo computacional seria catastrófico num sistema real. E é aí que entra um componente que as nossas fontes destacam como o herói invisível dos bancos de dados. O otimizador heurístico. O funcionamento dele ilustra a distância entre a teoria pura e a implementação física. Quando uma query SQL é submetida, o parser inicial constrói uma árvore de consulta canônica, não é? Isso. E essa árvore é a tradução literal da query em álgebra relacional pura. Que, como a gente viu, é ineficiente porque respeita a ordem teórica das operações. Gerando esses produtos cartesianos gigantescos, então o otimizador heurístico entra para reescrever essa árvore. Aplicando regras de equivalência algébrica. Ele empurra as operações de seleção e projeção para o ponto mais baixo e antecipado possível da árvore, Reduzindo drasticamente o tamanho dos conjuntos de dados. antes que qualquer operação custosa de junção seja executada pelo processador. Essa capacidade de reescrever a execução lógica nos leva direto para o próximo pilar da nossa análise de hoje. Que é a modelagem de dados. Porque a engrenagem algébrica de um banco só funciona bem se os dados estiverem modelados corretamente. E aqui entra o famoso artigo do Peter Chen, de 1976, Que introduziu o modelo entidade-relacionamento. propondo a separação semântica entre entidades, que são coisas tangíveis no domínio de negócios, Como pessoas ou faturas. e os relacionamentos entre elas. Os guias da AWS mostram bem como isso se desdobra em duas fases de design. O modelo lógico e o modelo físico. Essa separação é a aplicação prática da independência de dados que o CODES propôs. O modelo lógico foca total na fidelidade ao domínio do negócio. Quem trabalha com arquitetura de dados desenha entidades e regras sem pensar em índices ou no motor de hardware. Mas uma hora, essa abstração precisa encontrar as limitações do mundo real. E é aí que o modelo físico brilha. Profissionais de administração de banco de dados precisam mapear essa lógica, Decidir os tipos de dados específicos, chaves de particionamento, criar os índices corretos para garantir que o hardware suporte o volume real de operações. e essa transição do lógico para o físico é governada pela ciência da normalização. A normalização não é um estilo de código, é um processo rigoroso de purificação matemática dos esquemas. O objetivo é erradicar aquelas dependências indesejadas que causam anomalias. Anomalias de inserção, atualização e exclusão. As três primeiras formas normais eliminam redundâncias básicas. E dependências transitivas. Mas aí, a forma normal de Boyce Codes, a BCNF, aperta ainda mais esse rigor. Garantindo que toda redundância baseada em dependências funcionais seja eliminada, mesmo dentro de chaves compostas. Mas a toca do coelho vai bem mais fundo, né? Muito mais. O guia do William Kent explora até a quinta forma normal, a 5NF. Um conceito que muita gente experiente acaba deixando passar. Sim, porque ela lida com redundâncias sutis em relacionamentos ternários. Que podem gerar falsas inferências lógicas pelo sistema. Para simplificar, imagina um cenário com corretores de seguro, seguradoras e planos de saúde.
Se a gente colocar essas três informações numa única tabela gigante, Criamos uma armadilha dedutiva. O banco pode permitir a inferência acidental de uma regra falsa. por exemplo, só porque um corretor trabalha para uma seguradora específica, O sistema assume que ele automaticamente vende todos os planos de saúde daquela seguradora. o que no mundo real pode não ser verdade. O corretor pode ter licença só para planos odontológicos. É a famosa anomalia de falsa inferência. O sistema assume um dado que nunca foi inserido. Só por causa do formato físico da tabela. E para evitar isso, a quinta forma normal exige a quebra dessa tabela única em tabelas menores e simétricas. Como peças de um quebra-cabeça. Cria-se uma relação corretor-seguradora, outra seguradora-plano e uma terceira corretor-plano. E a mágica da 5NF é que ao fazer o join dessas três tabelas ao mesmo tempo, A informação original é reconstruída com precisão absoluta e sem perda de dados. eliminando matematicamente a chance do sistema deduzir relações irreais. É a perfeição matemática aplicada aos dados. Mas aí chegamos num choque de filosofias, que as nossas fontes abordam muito bem. Um conflito bem interessante. Se a normalização profunda oferece essa perfeição e imunidade contra anomalias transacionais, Porque no universo da engenharia de dados moderna, a gente vê exatamente o oposto acontecendo. exato, os guias da Monte Carlo detalham essa guerra arquitetural para data warehouses. A disputa clássica entre o Star Schema, o esquema estrela, e o Snowflake Schema, o esquema floco de neve. No esquema estrela, a regra de ouro da normalização é simplesmente jogada pela janela. É um cenário de uma tabela de vendas colossal no centro, cercada por tabelas de dimensões curtas e extremamente desnormalizadas. Numa dimensão de produto, a palavra cereal pode aparecer repetida 23 milhões de vezes. Na mesma coluna, junto com categoria, subcategoria e o nome do fornecedor. Do ponto de vista de um purista acadêmico, ver uma string repetida assim É motivo para perder o sono de vez. O armazenamento incha absurdamente. e a manutenção fica hipercomplexa. Renomear essa categoria exigiria atualizar milhões de blocos no disco. Mas o esquema estrela resolve um problema completamente diferente. Em sistemas de transação, a prioridade é a integridade da gravação. Já em sistemas de business intelligence, a prioridade absoluta é a velocidade de leitura. Para quem precisa entregar um relatório analítico complexo rápido, o esquema estrela é a salvação. Requer só 2 ou 3 joins muito simples para agregar bilhões de transações num painel. Mas claro, o guia da AWS traz a alternativa, o Snowflake Schema. Que puxa a corda de volta em direção à normalização acadêmica. Em vez daquela dimensão inchada, a tabela de cliente aponta para uma tabela normalizada de região. Que aponta para país onde finalmente fica a taxa de impostos daquele território. Uma estrutura toda ramificada, parecendo mesmo um floco de neve. A adoção do floco de neve prioriza a governança corporativa e a consistência global. Se a taxa de impostos de um país muda, a engenharia atualiza uma única linha. E essa mudança reflete instantaneamente em todo o ecossistema de relatórios. É a aplicação direta dos princípios do COD em escala analítica. Mas o trade-off arquitetural é o custo computacional, e inevitavelmente. Atravessar 5 níveis de joins para gerar um painel consome muito poder de processamento. Eleva a conta da nuvem e adiciona uma complexidade que as ferramentas de visualização sofrem para processar. A escolha entre os dois esquemas é aquele clássico triângulo de ferro da engenharia. Equilibrar a governança de dados, custo de processamento e a agilidade. E essa análise do custo computacional em escala é o gancho perfeito para a última fronteira da nossa exploração. Que é onde a coisa fica realmente impressionante em termos de infraestrutura. Anos atrás, no auge dos sistemas NoSQL e do Big Data, muita gente decretou o fim dos bancos relacionais. O discurso era de que o SQL e as garantias ACID não podiam sobreviver às leis da física numa escala global. Se os dados precisassem ser replicados entre continentes. Mas o paradigma relacional se provou insubstituível. E o ápice desse retorno documentado nas nossas fontes é o white paper do Google Spanner. O caso do Spanner é um capítulo fascinante da engenharia moderna. O ecossistema do Google já rodava no Bigtable, que era um NoSQL incrível e escalável. O problema é que o NoSQL operava sobre o modelo de consistência eventual.
E para sistemas críticos com transações financeiras imaculadas, A consistência eventual transferia uma complexidade gigantesca para o código da aplicação. quem desenvolvia precisava escrever lógicas insanas de contorno para dados temporariamente desincronizados. A necessidade de devolver as garantias transacionais e a matemática relacional levou à criação do spanner. A arquitetura revelada no white paper é de uma escala colossal. O sistema é organizado em zones pelo mundo, gerenciadas por Spencer Servers. Que controlam partições chamadas tablets. Tudo isso gravando no Colossus. E vale destacar, o Colossus não é o banco de dados. É a evolução do sistema de arquivos distribuído do Google. Uma infraestrutura que fragmenta arquivos em milhares de discos rígidos ao redor do globo. Tornando a falha de hardware invisível para a camada relacional acima. O alicerce que mantém tudo coordenado é o algoritmo de consenso Paxos. Garantindo uma replicação síncrona, onde a maioria dos nós distribuídos deve concordar. Antes que a mudança seja considerada permanente. Mas a replicação é só metade da equação. O verdadeiro desafio em sistemas globais é o tempo em si. Como determinar qual transação ocorreu primeiro se os servidores estão a milhares de quilômetros de distância? E os relógios físicos dos processadores sofrem aquela defasagem natural. A resposta arquitetural do Google foi a TrueTime API. A peça de resistência de todo o sistema. Não é um carimbo de data e hora comum. A genialidade é que o TrueTime expõe explicitamente a incerteza do relógio. O Google literalmente instalou receptores de GPS e relógios atômicos nos data centers. Quando o spanner pede a hora, a API devolve um intervalo temporal. O tempo mais cedo e o tempo mais tarde possíveis. E o banco usa uma regra lógica implacável. Ele simplesmente espera esse tempo de incerteza passar. Antes de confirmar a transação. Se a incerteza é de 4 milissegundos, a transação aguarda esses 4 milissegundos. Garantindo pelas leis da física que nenhum outro servidor no planeta possa ter registrado um dado concorrente no mesmo instante. A consequência técnica disso é a consistência externa. Na prática, isso permite que o spanner execute leituras massivas em escala global, sem aplicar locks no banco. Permite até alterações atômicas no esquema da tabela em tempo real. Sem bloquear o acesso de milhões de usuários. O impacto disso é brutal. O sistema F1 do Google Ads migrou de um MySQL fragmentado direto para o spanner. Para obter a semântica da álgebra relacional combinada com replicação síncrona nos Estados Unidos inteiros. É a consolidação de que a fundação dos anos 70 é inabalável. Vendo o spanner orquestrando logs globais, estamos vendo a álgebra relacional de CAD operando em escala planetária. Exatamente. Então, qual é a grande síntese da nossa exploração hoje? A lição é que o domínio do SQL não é a habilidade de digitar queries sem erro de sintaxe. É o desenvolvimento de uma linguagem de pensamento estrutural. Enxergar os dados como conjuntos formais e aplicar a abstração lógica antes da física. É isso que separa quem só escreve scripts de quem pratica engenharia de software de ponta. Ferramentas e frameworks sempre vão ser cíclicos. O que garante a longevidade da carreira são os fundamentos. A matemática discreta, as formas normais, o isolamento transacional. Conhecimentos imutáveis que ditam as regras em sistemas de altíssima complexidade. E para encerrar de vez a nossa análise, fica um pensamento provocativo sobre o futuro da nossa área. Um ponto de reflexão excelente. O modelo relacional e a matemática de Code dominaram a organização da informação por meio século. Foram concebidos para dados estruturados, escalando até relógios atômicos. Mas a tecnologia agora está cruzando o horizonte da inteligência artificial generativa. Onde a informação não está mais em tabelas bidimensionais. A IA se alimenta de dados não estruturados, vetores de embeddings flutuando em dimensões matemáticas, semânticas e fluidas. A grande questão é, o paradigma relacional consegue se adaptar a essa nova era probabilística? Ou será que estamos agora aguardando o surgimento de uma álgebra inteiramente nova e de um novo código? Que vai definir os fundamentos estruturais para as máquinas que pensam. Fica aí a reflexão. Fica mesmo. Convidamos quem nos acompanha a continuar questionando a superfície das ferramentas e investigando os fundamentos invisíveis da computação. Um grande abraço a todos e até a próxima análise profunda aqui no Braincast.